Ora, muito boa tarde a todos. Hoje vamos estar aqui a analisar uma sondagem que é um pouco invulgar, não me lembro de alguma vez que isto tenha sido feito, mas a realidade é que também é, de certa forma, interessante. Analisa basicamente a percepção que os simpatizantes de certos e determinados partidos têm para com os outros partidos. Por exemplo, a percepção que o PS tem do Chega, a percepção que o Chega tem do PS, que o PSD tem do Chega, etc. Se gostam deste tipo de conteúdo a analisar a política nacional e internacional, não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscreverem e de partilharem o conteúdo com algum amigo, familiar, colega, ou o que seja, que acham que possa gostar deste tipo de conteúdo. Portanto, sem perder mais tempo, este é o título da notícia, não é mesmo não, uma provocação clara à fala de Luís Montenegro, e sondagem revela que apoiantes do PSD não simpatizam com o Chega. Portanto, vamos ver quais é que são as relações de percepção que este artigo aqui destaca. Isto é uma sondagem do Isqueté para o Expresso e para a SIC, e revela um retrato detalhado da forma como os portugueses percepcionam os partidos e os seus apoiantes. Bom, sem perder mais tempo, apesar do PSD em termos políticos ter vindo a negociar em várias matérias com o Chega, os seus simpatizantes mantêm uma avaliação particularmente negativa do partido de André Ventura. Isto não me surpreende de forma nenhuma, porque é facto é que o Chega, eu acho que tem uma percepção negativa por parte de todos os partidos que estão no Parlamento e não só, os outros também. Na sondagem da escala de 0 a 10, o Chega recebe cerca de 2.8 valores entre apoiantes sociais-democratas, ficando pior avaliado do que o PS e até de partidos mais à esquerda, como o Bloco de Esquerda, a CDU ou o LIVRE. Portanto, isto prova que, neste caso, eu estou a falar a extrema-direita e a extrema-esquerda parlamentar. A extrema-esquerda é muito mais aceite pelo eleitor médio português do que é a extrema-direita, que neste caso seria representada pelo Chega. Em contraste, os simpatizantes do PSD avaliam melhor a Iniciativa Liberal e o CDS do que o Chega. Isto parece-me absolutamente um facto e parece-me, não me surpreende absolutamente nada, porque não só geograficamente no Parlamento como ideologicamente o PSD está muito mais perto do CDS e da Iniciativa Liberal do que propriamente do Chega. Aliás, o CDS até faz parte da Aliança Democrática com o PSD, o que indica que a proximidade política e institucional não se traduz necessariamente em proximidade emocional ou de simpatia entre eleitorados. No conjunto da amostra, o PS surge como um partido melhor avaliado, com cerca de 5.2 valores, seguido do PSD com 4.8. Isto é o único número ou a única relação de valores que eu acho um pouco esquisito e tenho mais dificuldade em acreditar, porque para além de existir um eleitorado de direita maior no Parlamento neste momento, o PS não está a governar neste momento e, portanto, o PSD estaria a governar neste momento. Portanto, acredito eu que o PSD fosse o partido com maior aceitação. Isto pode ter duas razões ou duas explicações, vamos lá. Uma é, o PSD não está a ter uma governação propriamente popular e, portanto, pode vir daí esta descida em relação ao PS. Outra coisa é o facto do Chega, que é o terceiro maior partido, aliás, neste caso é até o segundo maior partido, mas olhando para o histórico partidário, onde o PS e o PSD sempre foram os grandes partidos e agora apareceu o Chega estando do lado direito, neste caso do Parlamento, representando a direita, o Chega pode ter alguns anticorpos, ou os simpatizantes do Chega podem ter alguns anticorpos em relação ao PSD, que não existe no lado à esquerda do Parlamento. Neste caso, a CDU e o Bloco de Esquerda já governaram até em conjunto com o Partido Socialista, portanto não existe uma grande rejeição como poderá existir entre o Chega e o PSD e os seus simpatizantes. Esta é a única explicação que eu acredito que possa explicar esta diferença de números. Enquanto os restantes partidos ficam abaixo do ponto neutro da escala. À esquerda e na direita radical, partidos como o Bloco, a CDU e o Chega situam-se nos níveis mais baixos da avaliação média, ainda que a diferença mais marcada seja a penalização do Chega. Lá está, mais uma vez, a provar que a esquerda parlamentar é muito mais aceite do que a direita, até porque a nossa janela de Overton em Portugal é muito mais aceite, é muito mais situada à esquerda do que propriamente à direita. A sondagem destaca também o forte peso emocional da percepção sobre o Chega, é o partido cujos apoiantes são mais frequentemente descritos com linguagem negativa e moralmente carregada. Cerca de 46% das descrições feitas aos seus simpatizantes têm valência negativa, incluindo termos associados a extremismo como fascistas ou fanáticos e também desqualificações pessoais como corruptos, mentirosos, burros ou malucos. Estes 46% eu até achava sinceramente que era mais. O que é facto é que, por parte dos outros, por pessoas que não apoiam o Chega, seja nas redes sociais, jornais, rádio, televisões, o que seja, eu até diria que é muito mais de metade dos argumentos e dos comentários que têm valência negativa. Mas, continuando, este padrão é transversal ao eleitorado e faz do Chega o principal alvo de rejeição simbólica no sistema partidário português. Isto parece-me absolutamente sem qualquer tipo de objeção. Ainda assim, esta dinâmica é recíproca, já que os próprios simpatizantes do Chega são também os que mais recorrem à linguagem negativa para caracterizar apoiantes de outros
partidos. Isto tem a ver com, provavelmente, as redes sociais. O Chega tem uma grande presença nas redes sociais e a maioria dos eleitores no Chega, vocês se andarem pelas redes sociais, Instagram e TikTok, existem muitas contas que aparentemente, ou que aparentam e documentam, são apoiantes do Chega e apoiantes de André Ventura e, portanto, acredito que vem daí esta diferença dos números em relação aos outros. No plano da polarização afetiva, o estudo indica que existe tensão política em Portugal, mas dentro de limites relativamente moderados. Cerca de 16% dos portugueses admitem evitar falar de política para não gerar conflitos, isto eu consigo perceber dependendo do contexto, e aproximadamente 23% dizem sentir detestar pessoas com opiniões políticas opostas. Pronto, isto já faz parte, até me assusta este número ser 23%, detestar pessoas só porque têm uma opinião política oposta. Eu aconselho essas pessoas para arranjarem alguma coisa para fazer. Há também uma proporção relevante de inquiridos que reconhecem viver em bolhas sociais, com grande parte dos amigos e familiares a partilhar a mesma orientação política. Isso acredito perfeitamente que seja possível. A realidade é que muitas vezes os descendentes de certas famílias têm tendência a adotar a mesma posição ideológica e não há mal nenhum nisso, e isso faz parte da natureza humana. Apesar disso, os dados mostram que a polarização não se traduziu de forma generalizada em ruptura social. Apenas cerca de 3% dos inquiridos admitem ter cortado relações pessoais por motivos políticos e a grande maioria rejeita a ideia de excluir pessoas de outras opções partidárias em contextos familiares ou sociais, como casamento ou vizinhança. Lá está, estes 3%, apesar de ser um número baixo, mesmo assim assusta-me. Acho que esta gente devia arranjar alguma coisa para fazer e não estar tão avessa na política. No seu conjunto, a sondagem sugere que Portugal vive uma polarização, sobretudo política e emocional, mas ainda com baixo impacto nas relações sociais cotidianas. A clivagem mais intensa concentra-se na percepção do Chega, obviamente, enquanto o resto do sistema partidário mantém níveis de avaliação relativamente próximos e uma convivência social ainda estável. Esta última questão é bastante importante. A realidade é que existe muita gente que diz que desde que o Chega entrou para o Parlamento, o sistema político ou partidário português está muito mais inflamado e tudo mais. Eu acho que isso é mais culpa do próprio Parlamento do que propriamente do Chega. A realidade é que o Chega não existia, nunca existiu nenhum partido com a ideologia do Chega e muito mais à direita. Aliás, o mais à direita que nós tínhamos tido era o CDS, e o CDS é democracia cristã, portanto é mais rotulado como centro-direita, e nunca tínhamos tido um partido de direita a sério com este peso no Parlamento, e portanto a realidade é que o Parlamento ainda está com dificuldade em aceitar que o Chega é o segundo maior partido neste momento, é o maior partido da oposição. E portanto o Parlamento terá de se habituar, mais sessão legislativa, menos sessão legislativa, mais diálogo, menos diálogo, mas vai haver uma altura em que, principalmente a esquerda, terá de se habituar que neste momento as coisas mudaram e que o Chega é um partido que efetivamente veio para ficar no sistema político-partidário português. Basicamente é isto, pessoal, digam-me a vossa opinião, o que é que acham desta relação entre o PSD e o Chega, se acham que é assim tão que os simpatizantes se rejeitam um ao outro, tanto como diz aqui. Comentem o que quiserem comentar, aquilo que entenderem, e muito basicamente é isto. Digam-me o que acham novamente, não se esqueçam de inscrever e deixar o vosso like se gostam deste tipo de conteúdo, e basicamente é isto. Vemos amanhã para analisar outro tipo de conteúdos. Um grande obrigado a todos e até uma próxima.